Olha, o balanço vai mostrar agora, né, um exemplo de lentidão do poder público. É o caso lá do ponto de ônibus? Vamos lá. Olha, Londrina, nós mostramos aqui no Balanço Geral, acho que semana passada, Fabiola, retrasada, né? Semana retrasada, a história do ponto de ônibus que fica na Avenida Higienópolis. O que acontece? A CMTU está trocando os pontos de ônibus aqui de Londrina, não é? Sim, está sendo trocado para poder melhorar. Ó o ponto bonito, ó, vermelhão, né? Tudo ajeitado, tudo bacana. Só que tem um erro aí na história. Frisa a imagem, para mim, fazendo favor. Isso, enche a tela. Tem a senhorinha lá sentada, tá vendo? Enche a tela, o pessoal vê isso. Tem um ponto de ônibus, mas em frente tem carro estacionado, Bruno. Mas como pode? Não pode isso, não é permitido. Não seria permitido se não tivesse uma faixa exclusiva para estacionar carros em frente ao ponto de ônibus. O ponto de ônibus não era para estar aí. Não, o ponto de ônibus era para estar aí sim. É a mudança que a prefeitura está fazendo. Só que a faixa não foi tirada. Então ali as pessoas estão esperando o ônibus, os carros estão estacionando, o ônibus não tem onde parar, tem cadeirante, tem senhoras precisando pegar o busão. E aí, como é que fica a história? Nós mostramos o caso na semana retrasada, conversamos com o pessoal do CMTU, eles falaram, Bruno, o ponto não está em funcionamento ainda. Mas espera aí, não está em funcionamento, mas o povo está usando, não tem nenhuma placa falando que não pode ficar naquele ponto. Nós falamos o seguinte, nós vamos acompanhar de perto para ver como é que vai ficar a situação. E eu pedi para o Serginho Ribeiro, e agora de manhã, para ver como é que estava, se eles mudaram ou não a sinalização do local. Roda o Serginho, vai. A dificuldade para quem está sentado aqui é grande, porque você tem uma árvore na frente que impede você enxergar o ônibus subindo a Higienópolis. E os dois carros aqui. Eu, por exemplo, vou me levantar para tentar chegar ali e dar com a mão para esse ônibus, com muita dificuldade, passar entre os carros e dar com a mão aqui para tentar entrar nesse ônibus aqui, que vai para o terminal central. Dificuldade para o senhor chegar aqui nesse ponto de ônibus para parar aqui. Tá complicado estacionar aqui. É difícil, tá muito difícil com esse automóvel que encosta aí. Todos os dias tem que encarar isso aqui? Todos os dias. Já faz quanto tempo a situação? Tá com uns 2 meses mais ou menos. Agora, o senhor tem que ficar no meio da rua e atrapalha o trânsito? No meio da rua, atrapalha bastante. Quando, por exemplo, o senhor tem um idoso ou um cadeirante para descer, como é que o senhor está fazendo? Aí tem que falar um pouquinho fora de ponto, onde eu acho um lugar para estacionar melhor para colocar a cadeira. E o ponto, enquanto tem aqui 2 carros estacionados em frente. O ponto é isso aí. E você já viu essa reportagem aqui no Balanço Geral, no nosso dia a dia. Afinal de contas, há 15 dias, o repórter Guilherme Batista trouxe a reclamação do usuário que todos os dias é obrigado a enfrentar esse ponto de ônibus com 2 carros estacionados bem na frente. Dá só uma olhada no que a gente vai ver do Guilherme Batista. No meio da parada de ônibus tinha um carro. Tinha um não, na verdade tinham 2 carros, bem no meio da parada, em frente aos pontos de ônibus. E o mais impressionante, estacionados aparentemente de forma correta, obedecendo à sinalização da Avenida Higienópolis, uma das mais conhecidas e movimentadas de Londrina. O que aconteceu por aqui é o seguinte, os 2 novos pontos de ônibus foram instalados um pouco à frente da estrutura antiga, mas o município se esqueceu de fazer uma nova sinalização no asfalto. É por isso que os veículos continuam podendo estacionar por aqui, um local que deveria estar vazio, justamente para o embarque e o desembarque dos usuários do transporte coletivo. E a CMTU prometeu resolver o problema bem rápido. E com 79 primaveras de experiência, Dona Flora Jimenez mora perto do ponto de ônibus há muitos anos. E foi ela quem colocou a boca no trombone aqui no Balanço Geral. Ela continua revoltada com o descaso da prefeitura. O nosso Cinegra teve que dar a volta para chegar aqui para nos enxergar. Então, quer dizer, a dificuldade aqui, tanto para quem está vindo de lá para cá, para o motorista, para ver o ponto de ônibus, está complicado porque os carros estão estacionados em frente. É sempre assim. É sempre assim, os carros estacionados, nós não temos flexibilidade para subir nem para descer, porque descer nós nos vemos com esses carros parados e ele abre a porta e nós temos que se virar ali para descer. E para subir também, fora a Simone, que é cadeirante, que infelizmente não tem acesso. Ela não tem acesso. Uma amiga da senhora. É uma jovem que faz a faculdade, que precisa ir para fisioterapia,
para os médicos, e aqui é o ponto dela. Ela mora vizinha do meu prédio. E ela não teria acesso mesmo, porque não tem nenhuma rampa aqui, a gente Nada, não vê, a calçada não está rebaixada, ou seja, o cadeirante aqui vai enfrentar, além da dificuldade de ter que passar entre os carros, ou nem conseguir passar, e descer aqui, porque o ônibus não vai estacionar, não tem a rampa. O que a dona Flora chamou a atenção é que no chão está escrito ônibus, ou seja, o ônibus pode estacionar aqui. Aí se alguém, de repente, um cadeirante for querer subir no ônibus, não dá. Porque os tijolos, ou pelo menos esse material que é utilizado para fazer a calçada, simplesmente estão soltos, ó, e não tem o rebaixamento. É uma outra situação muito delicada. A pessoa corre risco de se machucar aqui. É impossível, né? Principalmente pessoas que têm deficiência física. Tem um ônibus chegando ali, ele vai parar no meio da rua de novo. Aliás, nem vai parar, às vezes nem para. O senhor vai tentar subir, ó. A distância que ele fica. E a pessoa, quando vai passar, ela corre risco de pisar num tijolo desse aqui e cair. Não tem onde eles não têm onde parar. Eles têm que fazer isso. Moradores como o senhor Exídio Alves dos Santos, de 67 anos, são obrigados a enfrentar sol e chuva praticamente no meio da rua. E ainda correndo sérios riscos de serem atropelados por outros carros. Tudo errado, tudo errado. Não tem sinalização no chão? Não tem nada, nada. E o ônibus sempre para aqui, mas não é ali o ponto dele. Que a gente tem que ficar ali, né? O ponto de ônibus foi instalado no local há mais de 6 meses e até agora o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina, no IPU, não fez o que seria mais fácil: retirar a vaga de estacionamento e sinalizar que ali é proibido estacionar.